Shalom, bom dia. Vamos para o devocional da manhã? Glória a Deus. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo número 4. Portanto eu, o preso do Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vocação com que foste chamado. Versículo 2. Com toda a humildade e mansidão e com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Versículo 3. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Versículo 4. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Versículo 5. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, do qual Ele é sobre todos e por todos e em todos. O apóstolo Paulo inicia esse texto falando sobre unidade. Manter o corpo de Cristo unido em amor, nas mesmas características e conduta de Jesus Cristo, tendo Jesus Cristo como exemplo. O apóstolo Paulo está mantendo ali a igreja de Éfeso ajustada, alinhada no amor, em unidade, tendo todos o mesmo sentimento de Jesus Cristo pelo Espírito Santo, com humildade, com mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Ele não está pregando ali contra a rebeldia. Esse texto não fala sobre rebeldia, esse texto fala sobre unidade no amor, tendo a igreja unida. Tem vários tipos de pessoas diferentes ali, porém elas têm que ser unidas em amor. Não é sobre rebeldia esse texto. Esse texto é sobre unidade em amor. Paulo está unindo aquele povo. E ali, aqui vocês vão ver que o que o povo estava fazendo era conduta errada de vida. Não rebeldia. Olha só, versículo 7. Mas a cada um de nós a graça foi dada, segundo a medida do dom de Cristo. Versículo 8. Pelo que diz, quando subiu ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Aqui o apóstolo Paulo está fazendo uma alusão ao Salmo 68, versículo 18. A essência desse salmo ele é que o vencedor de uma guerra tem que dividir os despojos. Ele tem direito de todos os despojos e ele, por caridade e por bondade, ele divide os despojos. Então Jesus Cristo aqui, ele venceu o nosso inimigo, o nosso acusador. Ele venceu todos que estão contra Cristo. E ele distribui sobre nós dons de amor, de humildade, de mansidão, de longanimidade, de benignidade, de domínio próprio, de oração, de interpretação no texto, para não tirar ele do contexto. Não é contra a rebeldia, mas sim sobre conduta em amor a Cristo, em amor uns aos outros. Versículo 9. Agora que ele ascendeu, que é, senão o que também descendeu primeiro às partes inferiores da terra. Versículo 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Aqui ele está falando sobre Jesus Cristo, que Jesus Cristo desceu do céu, veio aqui, mostrou como é que tem que ser a conduta de todos nós, perante Deus, perante a sociedade também, unindo uns aos outros, e depois ele subiu. Versículo 11. Ele mesmo deu alguns para apóstolo e alguns para profetas. Apóstolos não é aquele que envia. Não, você foi ensinado errado. Apóstolo é o enviado, é a pessoa que vai para proclamar o reino de Deus. O apóstolo Paulo, ele é apóstolo porque ele foi enviado, não foi que ninguém enviou ele. Ele é chamado de apóstolo porque ele foi enviado. Os discípulos foram chamados de apóstolos porque eles foram enviados por Jesus Cristo. Se apóstolo fosse quem envia, então Jesus Cristo era o apóstolo e os discípulos permaneceriam discípulos. Tá vendo como você foi ensinado erroneamente desde o princípio, por muito tempo? Apóstolo não é quem envia. O apóstolo
ele é tanto apóstolo como profeta, porque o profeta, ele está para enviar a mensagem de Deus. Todo apóstolo é profeta, porque o apóstolo é enviado para enviar a mensagem de Deus. E quem envia a mensagem de Deus, o mensageiro, o porta-voz da palavra de Deus, é o profeta. O profeta, ele fala de coisas do cotidiano, que tem que consertar, ó, como o profeta Samuel foi lá corrigir Saul. Não é bom o que eu estou vendo que está fazendo. Como também o profeta Natan foi corrigir o rei Davi. Rei Davi, tem algo errado aí. E Davi reconheceu. Profeta, ele é apóstolo, porque ele envia a mensagem de Deus. Mas nem todo profeta é um apóstolo. Tem profeta que permanece num lugar só. Mas ele continua no mesmo propósito, de pregar a mensagem de Deus, de ser porta-voz da palavra de Deus. Ele fala de coisas proféticas também que irá acontecer futuramente. Pela palavra de Deus, no conceito da palavra de Deus, sem fugir. Como diz, examine o profeta e a profecia. Se ela se cumprir, ele é profeta. Se não se cumprir, é meramente um homem. Alguns para evangelistas. O evangelista é o que também envia a mensagem do evangelho. A palavra evangelista está aí. Ele envia a mensagem do evangelho, evangelizando, e colocando o evangelho em cada pessoa, formando igrejas. O evangelista, ele forma igrejas. Ele coloca o evangelho dentro da pessoa e forma assim um corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é uma igreja reunidas no evangelho de Jesus Cristo. Alguns para pastores e mestres. Pastor é aquele que se dedica em cuidar do rebanho que não é dele, é de Deus. Pastor é para cuidar, para se dedicar, para alimentar pela palavra de Deus, não pelo conceito da sua cabeça, pela sua doutrina de dominação, de te dominar. E professor é para ensinar. O professor ensina, disciplina. Versículo 12. E tudo para um propósito. Versículo 12. Para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Versículo 13. Até que todos chegamos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida e estatura da plenitude de Cristo. Versículo 14. Para que não sejamos mais como crianças, atiradas para lá e para cá, carregada por todo ventre de doutrina, pela artimanha e astúcia de homens que ficam às espreitas para enganar. Tá vendo o que Paulo está fazendo? Paulo está ensinando que tem pessoas que querem te dominar com doutrinas delas. Artimanhas, ó, devagarzinho, ao longo do tempo, com artimanhas te dominando, sem você perceber. E aí quando você vai ver, você está dominado por uma doutrina dominadora. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Isso é rebeldia, isso está errado. Mas não prova nada na Bíblia. Quando pega a Bíblia, tira do contexto. Tira do contexto só para poder agradar o próprio ventre. Só para poder agradar a ele mesmo. Na história da Chapeuzinho Vermelho, o lobo sempre vai ser mau. Porque a história é da Chapeuzinho Vermelho. Versículo 15. Antes, dizendo a verdade, cresçamos em todas as coisas naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e compactado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a eficaz operação de cada parte, faz aumento do corpo para a sua edificação em amor. Olha só, então, a pregação aqui é sobre unificação, sobre manter a igreja unida. Você vai continuar vendo aqui, leia, você vai ver que ele está falando sobre conduta moral, não mentir, não enganar, não roubar, sabe? Não dar lugar para ira, não falar palavras impróprias, não entristecer o Espírito Santo. É conduta moral. Não é sobre rebelião. Irei parar por aqui, amém?
porque o vídeo está ficando muito longo, já está quase 10 minutos. Daria bênção sacerdotal. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Shalom.